Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou mostrar para vocês este mangá, chama Pino, da editora JBC, da Takashi Murakami. Pela capa, pode-se pensar que ele é infanto-juvenil, mas é daqueles livros que eu acredito que é para todas as idades. A história que tem aqui é fantástica, muito bonita, emocionante. E é claro que eu não vou contar a história, mas eu vou pegar alguns detalhes que me chamaram a atenção. Como sempre, o pessoal do spoiler pode entender que as observações que eu vou fazer sejam um spoiler. Então, se você é muito sensível a essa questão, e se você tiver interesse, tá? Primeiro você leia e depois você assiste a minha interpretação, a minha resenha, a minha análise, seja o que for. Ok? Bom, Pino é esse robozinho, tá? Aqui dentro tem o porquê que ele tem esse formato criança, e aí quem for ler o mangá vai ser esclarecido. Então, assim, em alguns capítulos, início de capítulo, está escrito assim, Pino. Pino é um robô humanoide produzido em massa, equipado com um Pino, a primeira IA do mundo que alcançou a singularidade tecnológica. Então, existe Pino para muitas funções, no laboratório, assistente como esse, na agricultura, aonde necessitar, existe um Pino que trabalha, ok? Tanto nas casas, como no comércio, como nas indústrias, e tudo quanto é lugar que as pessoas acreditam que um robozinho é útil, tá? Aí, o que é a história? A história é de um robô, né? Designado a cuidar da senhora Kill, que é essa senhorzinha aqui. Ela, quando muito jovem, ela e o filho sofreram um acidente e o filho morreu, tá? E isso é no início da história, tá? É as primeiras páginas. E ela ficou em coma por 30 anos. Quando ela acorda, ela não se lembra da morte do filho. Ela acorda acreditando, né, que o filho está vivo. E ela nem tem noção de que ela ficou todos esses anos, porque a imagem que ela tem do filho é pequenininho, assim, do tamanho do pino, tá? Então, essa é a premissa. E aí vai ter todo o desenrolar dela depois que ela acorda. O relacionamento dela com o robozinho. E numa comunidadezinha que ela pertence ali, tá? Tem outros, é um núcleo, né? Mas os protagonistas principais são eles dois, mas tem mais um núcleo aí de algumas pessoas, tá? Eu não vou contar, é óbvio, mas eu vou fazer daí a minha primeira observação, tá? Eu vou ler um trechinho para vocês, tá? Logo no início mostra um pino num laboratório. Esse laboratório depois ele é desfeito e a moça, a cientista que trabalha nesse laboratório, ela está conversando, tá, com um rapaz. E esse rapaz, ele tem interesse em descobrir se os pinos, eles adquiriram sentimentos. Então, como ele sabe que ela trabalhou com um pino, ele vai conversar com ela. Tá? E aí eles estão conversando. Eu não vou colocar os detalhes, tá, pessoal? Porque senão eu também vou contar a história. Então, eu só estou situando vocês do que eu estou lendo, ok? Então, eles estão conversando e ele fala assim, a medicina avançou bastante e muitas doenças tornaram-se tratáveis. No entanto, um tipo de câncer e demência ainda não foram resolvidos. E ela fala assim, sinto-me responsável como pesquisadora. E ele fala, imagina. Mas voltando, câncer e demência, ele fala, tá? No primeiro caso, câncer, células do seu próprio corpo passam a destruí-lo. E no outro, demência,
a concepção de identidade própria vai sendo perdida. E aí eu vou fazer uma pequena reflexão sobre esses dois conceitos que ele coloca, tá? Então, assim, abre bem aspas aí o que eu vou falar agora, tá, pessoal? É um entendimento muito pessoal, ok? Primeiro eu vou falar do câncer, células do seu próprio corpo que passam a destruí-lo. Eu acredito que temos todos nós um senso de pertença que busca o desenvolvimento psicológico da pessoa, um desenvolvimento equilibrado no sentido da expansão da consciência em si. Esse ideal, ele vai acompanhando a pessoa por toda a vida e vai fazendo uma varredura de quanto a pessoa investe saudavelmente em si própria. Chega um momento, e esse tempo ele é particular de cada um, segundo sua história de vida. Esse sistema que nós na psicologia chamamos de self, tá? Que na linguagem junguiana é para caracterizar esse ideal psicológico dentro de nós, é como se fosse, entre aspas, bem aspas, um senso de equilíbrio mesmo psicológico que nós temos, tá? Ele pode concluir que a pessoa, ela investiu muito pouco, ou quase nada, na expansão da consciência de si. E uma das formas desse alerta é a doença. Uma das formas que esse equilíbrio tem de nos alertar que esse equilíbrio, essa vida, ela tem muito pouco a ser, que foi desenvolvida em prol da própria pessoa, ele dá um alerta. Um desses alertas pode ser uma doença chamadas autoimunes. O câncer é uma doença autoimune. Tá? No caso do câncer, pode ser uma forma para que a pessoa olhe para si mesma e faça um resgate de sua vida e quanto de si realmente está presente nesse caminhar. E diante da consciência da desconexão do sentido da vida, metaforicamente, se desperta o nível biológico dessa desconexão e as células com suas funções intrínsecas ao funcionamento do organismo. Como o organismo e o psiquismo, eles são interligados intrinsecamente, quando existe essa consciência, ela desperta tanto no psiquismo como no biológico, o que pode acabar alterando o funcionamento de algumas células. E aí eu posso pensar que como o sistema biológico e psicológico são intrinsecamente interligados e um interfere no outro, nesse processo de autoconsciência de uma vida sem sentido, caso a pessoa não reaja para reverter essa constatação, o organismo biológico pode, como reverberação, ser afetado no seu equilíbrio. Grupos de células perdem a conexão com sua função e agem aleatoriamente, inclusive indo contra as regras estabelecidas do bom funcionamento do organismo. O câncer, de uma forma geral, é um mau funcionamento do sistema imunológico da pessoa e, metaforicamente, uma rebelião, onde as células decidem sair da sua função e agir por conta própria, sem a consciência de que a sua ação coloca em risco a própria vida. A tomada de consciência de uma vida sem sentido real pode ser captada pelo biológico, que fica desorientado frente à realidade de um corpo com um propósito deturpado. Pensem bem. De forma nenhuma estou dizendo, tá, que a pessoa conscientemente busca o desenvolvimento do câncer ou de qualquer outra doença autoimune, mas que pode ser uma resposta conjunta dos dois sistemas psíquico
psicológico em crise, em desconexão. Muitas pessoas que sobreviveram e sobrevivem ao câncer fizeram um resgate da sua vida. E na maioria das vezes buscam viver mais voltados para os seus reais necessidades, para serem mais fidedignas com elas próprias. Infelizmente, para muitas, apesar do esforço, a retomada da vida é tarde demais. A reação da pessoa frente ao desafio, a essa tomada de consciência, acredito eu, que faz uma grande diferença entre ser um processo construtivo ou destrutivo, tanto psíquico como biológico. E agora, a questão da demência, tá? Aí tem um momento, tá? Porque essa senhora aqui, quando ela volta para a casinha onde ela sempre morou. E ali é uma comunidade, onde todos se conhecem. E tem um senhorzinho que ele tem uma loja, né? Que todo mundo vai ali, tem um monte de criançada. E ele está conversando com uma das crianças sobre a senhora Kill. E aí ele fala assim: a senhora Kill sofre de demência, sabe? Ela acredita que Pino é Satoru, o filho que faleceu. Pino, que é um robô assistencial, conclui que em vez de causar estresse retificando isso, é melhor fingir ser o Satoru, pois é mais benéfico para a condição clínica da senhora Kill. Porque o robozinho, super inteligente, ele não acha vantagem de ficar lembrando a senhora Kill, que nem tem condições disso, de que ele não é o filho, o Satoru. E ele se comporta como se ele fosse o Satoru. E é claro que a molecada estranha, e aí o senhorzinho está explicando, né, para a molecada ali ao redor, o porquê que o Pino permite, né, ou se comporta como se fosse o filho dela, o Satoru, que morreu há 30 anos atrás. Tá? E aí, aquela coisa, né? Quando ele coloca a demência, a concepção da identidade própria vai sendo perdida. Bom, na história da senhora Kill, que ficou em coma por 30 anos e quando acordou, se portou como se seu filho estivesse vivo. Aí a gente coloca que ela está no estado de demência. No caso dela, era apenas eles dois. O centro da vida dela e do filho, eles eram, não tinha pai, não tinha nada, eram eles dois. Depois de 30 anos, o que resta a ela? Né? Então, acredito que num processo inconsciente, aquele mecanismo psíquico que prima o self pelo equilíbrio, ele pode ter entendido que a senhora Kill não teria condições de viver em plena consciência da perda do filho. E o mecanismo de defesa à vida, como uma forma de preservar um pouco da vida que lhe restava, desenvolveu demência. E é na demência, no esquecimento da morte do filho, que ela pode viver um pouco mais. Então, todo esse mecanismo é possível devido a essa forma intrínseca e interligada dos dois sistemas mantenedores da vida, biológico e psicológico, ambos em conjunto, cada um com sua singularidade. Eu arrisco dizer que toda demência sem causas físicas pode ser uma forma, um meio para as pessoas continuarem a viver, devido a entender que de outra forma não seria possível. Mesmo que em alguns momentos possa causar dor a si e aos familiares, que no caso da senhora Kill não afetava ninguém, ela era uma pessoa sozinha. Tá? E agora eu vou fazer uma conclusão das duas, de uma forma geral, tá? Penso aqui agora em relação à realidade, porque Japão, né? Um Tóquio totalmente desenvolvido, alta tecnologia, né? Então, diante de tanta tecnologia adquirida, principalmente em relação aos medicamentos, as duas doenças ainda não conseguidas resolver são autoimunes. Ou seja,
com correspondência ao psiquismo. E pode ser um alerta para olharmos com mais cuidado e reverência a importância do psiquismo para o ser humano, que é um amálgama, um complexo dos dois. Tanta tecnologia, ela não consegue alcançar o psiquismo de uma forma integrada, de uma forma equilibrada. Não é para a gente pensar? O medicamento tem origem na esfera externa. A doença tem origem na esfera interna. Não tem como um mal interno ser aplacado por algo externo. Não é a primeira vez que eu falo isso para vocês. Tudo que diz respeito a nós terá que ser resolvido por nós. E não por qualquer ser alienígena, seja vindo de qualquer lugar. O próprio ser é o seu medicamento. É a sua cura, em linhas gerais. O medicamento tem o seu papel, muito importante, mas ele é como um coadjuvante. O protagonista é o ser humano. E eu gostaria de fazer um alerta. Eu não estou endossando de forma nenhuma as pessoas que abandonam os tratamentos medicamentosos, principalmente em relação ao câncer, em busca de curas milagrosas, seja com falsos gurus, com chás, com sucos e por aí vai. Apenas estou reforçando a importância de um trabalho psicológico e não só medicamentoso, que é essencial. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Pelo amor de Deus, não estou endossando o abandono dos tratamentos medicamentosos sérios. Mas eu estou dizendo que o trabalho psicológico também é importante, porque somos biopsíquico. Ok? Vamos continuar. Mais uma coisinha que eu achei interessante, tá? Aqui, esse investigador, ele tá andando, porque tem um pino ali, né? Ele tá andando, conversando com a moçada para ver realmente se o pino é um ser inteligente com sentimentos. Inteligente ele tem, mas se ele tem sentimentos humanos, tá? Ele tá conversando com um pino. E o pino também ajuda o pessoalzinho da escola. Aí ele tá falando assim, Pino, será que você poderia ajudar com as lições das crianças hoje também? E o pino fala assim, deixa comigo. Aí o pino coloca, o que deve ser priorizado é o direito à vida e ao crescimento saudável a todas as crianças. Aí esse senhor começa a rir. E o pino fala assim, falei alguma coisa engraçada? E aí o senhor fala, não, não é isso. Só mesmo um robô não teria vergonha nenhuma de resgatar essas palavras em uma cidade como a nossa. Bom, uma reflexão. Eu me pergunto como esse conceito que o Pino falou, ele pode ser aplicado hoje, ou seja, as crianças tendo prioridade na nossa sociedade. Vocês acreditam que ela possa ser experienciada por nós ou que ela é experienciada por nós? A criança tem prioridade? E mais uma vez, o quadrinho nos lembra o quanto estamos distantes desse conceito no quesito experiencial. Para um robô com a interface de pino é possível e real, mas para nós, seres humanos, uma sociedade cada vez mais individualista, é cada dia mais difícil tornar realidade, pelo menos em grande escala da população. Existe sim pequenos núcleos, pequenos nichos, mas na população geral, acredito que não. As máquinas, sermos orientados e comandados por máquinas, pode ser a solução? Como um robô da inteligência do Pino, por exemplo?
nós vamos deixar essa solução para as máquinas. Como no quadrinho do Superman, a fome é erradicada por ele. Não acredito que essa possa ser a solução. Mais uma vez, o problema humano, acredito que possam ser só solucionadas por humanos. Bom, continuando a nossa saga aqui da historinha. Aqui, mais uma vez, esse senhor conversando com o Pino. A senhorinha, ela acordou, mas ela tem uma saúde frágil, ela ficou 30 anos em coma, né? Então, assim, ela não é num estado terminal, mas ela, assim, não tem muito tempo de vida, tá? E esse cara querendo investigar aqui se existe sentimento no Pino, ele faz a seguinte pergunta ao Pino. Ele fala assim: e se por acaso a senhora Ryoko Kyo, que você chama de mãe, morrer, o que você faria? Aí o Pino fala assim: inicialmente pediria a confirmação da interrupção da atividade vital para um médico ou uma pessoa qualificada. Feito isso, solicitaria a elaboração da certidão de óbito e apresentaria ao órgão administrativo apropriado. E ele vai falando todas, porque ele já tem um protocolo para isso, né? O que ele fará quando a senhora Kyo morrer. Então, ele fala de uma forma os protocolos que ele tem dentro dele. Mas na página algumas páginas à frente, tá? Deixa eu colocar uma coisa. Existe uma questão aqui que o governo decide desativar todos os pinos das fábricas, tal, das questões governamentais, é fácil. Mas os robôs assistenciais, os que ficam em casa, as pessoas não querem, porque as pessoas acham o pino perfeito. Então, assim, elas acabam escondendo tal. Para que não reste nenhum pino, o governo lança um vírus aos sistemas de todos os pinos, onde eles têm um tempo determinado de vida, ou seja, sei lá, tem aqui o tempo, vamos colocar assim, sei lá, daqui 3 dias todos eles se desligarão. O Pino, claro, fica sabendo disso, a notícia nacional, sai em todos os lugares e tal, e eles estão conversando sobre isso. Tá? Agora, Pino não é mais imortal. Pino agora tem tempo de vida. E a partir do momento que esse vírus se instala no Pino, uma das conversas dele com esse senhorio, com esse senhorzinho que mora ali, ele fala assim: sinto muito aqui. Não sei se é por causa do vírus, mas um programa desconhecido está desenvolvendo dentro de mim. Um programa desconhecido? Sim. Aí o Pino continua. Não sei explicar muito bem, mas não é exatamente uma linguagem de programação como C, Java ou Python, mas desenvolvida por palavras que as pessoas usam. Funciona em conjunto com vários outros algoritmos, levando em conta dados do passeio. Pessoal, que tá meio escuro aqui, tá? Então a coisa fica um pouco... Levando em conta dados do passado conhecido como memórias ou experiências. Aí o senhorzinho fala assim: a sua voz que anteriormente... Ele fala para o senhorzinho, o Pino: a sua voz que anteriormente eu reconhecia por valores numéricos como pressão sonora, frequência fundamental ou características da frequência, agora entendo como uma voz
que tenha e é gentil, senhor Morissot. Então, o pino agora, ele começa, e ele vai falando, e ele fala assim, o senhorzinho, o pino fala ainda, até mesmo a cor desta pétala, eu sinto como uma linda cor de flor de cerejeira, como uma sensação de transparência, e não como Red 255 Green, não sei o quê. Aí o senhorzinho fala, adquiriu sentimentos. Tá? Então, tem a passagem que ele é um robô, realmente, muito inteligente, mas totalmente guiado por algoritmos. E agora, quando esse vírus entra dentro dele, que significa que ele tem um tempo de vida limitado, ele não é mais imortal, esse vírus acaba transformando e ele acaba deixando de ver as coisas por algoritmos. Ele acaba olhando, percebendo, sentindo as coisas como os humanos. Ele não vê mais por números. Agora ele sente, ele percebe como os humanos. Entendem? E vai surgir algo inerente ao ser humano. O que vocês acham que é que vai surgir no pino? Não é? Vamos lá. Vamos entrar na realidade, na ficção, como se ela fosse uma realidade, tá? E entender que Pino não é mais um simples robô. Ele consegue absorver o mundo pelos mesmos mecanismos que o humano. E com isso, a sua resposta muda completamente. Primeiro, um robô, que responde por expressões matemáticas. Depois, um robô que se expressa por expressões humanas. Não só por olhar, observar e perceber com mecanismos humanos, mas também todo o arcabouço de sentimentos e experiências humanas. O que o humano tem de maior enquanto experiência? O vírus contém uma tomada de tempo progressiva, onde o pino será desligado. Não é? O vírus contém uma tomada de tempo. O interessante é que a partir do momento que Pino entende que ele morrerá, ou seja, ele será desligado, passa a desenvolver características humanas, passa a olhar, a perceber, a sentir como humano, demonstrando que a morte pode ser o grande motor propulsor, porque agora ele tem medo da morte, agora ele quer viver. Enquanto robô, isso nem passava pela ideia dele, ele era imortal. Você coloca peça, troca peça, você não vai morrer nunca. Agora, como nós humanos temos um tempo limitado, ele tem medo da morte. Demonstrando que a morte pode ser o grande motor propulsor da vida. Pois diante da imortalidade, a vida fica à deriva, sem sentido, sem conexão com tudo e com todos. Eu achei essa parte fantástica. Bom, a última coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Pessoal, ele tem, deixa eu ver quantas páginas esse mangá, mas ele é, assim, ele é grandinho, tem 322, 25 páginas. Eu não mostrei nada, só estou pegando algumas reflexões, tá? Aí, nessa última aqui, mais uma vez, ó, ele tá conversando. Depois eu mostro, tá? Um pouquinho as imagens para vocês. É o senhorzinho com o pino. Eles estão conversando. Aí o pino fala assim: depois que adquiri sentimentos, parece que estou me transformando a cada dia. Transformando? Sim. Por exemplo, aquela bicicleta abandonada. Quando eu a reconhecia pelas leituras de cada sensor, sempre era o mesmo objeto.
Agora, de noite, eu a vejo como algo triste e que foi abandonado. Mas quando é iluminada pelo sol, eu sinto que ela está carregando as suas energias para andar novamente. Neste mundo, tanto as coisas belas como as feias estão em constante transformação. A cada mudança, elas mostram aspectos diferentes. E o meu coração corresponde a cada uma delas. Neste momento, me sinto totalmente preenchido pela percepção da existência plena. Algo que eu não sentia quando eu era uma máquina. E aí ele continua falando. Quando eu estava lendo esse trechinho, eu me lembrei dessa questão, dessa conexão dele, né? Com a natureza, com a coisa. Quando ele via a bicicleta apenas como um objeto inerte, morto, ali parado. Agora ele olha a bicicleta e ele vê o sentido da vida da bicicleta. Ele percebe, mesmo nas coisas inanimadas, a vida, o movimento da vida. E eu me lembrei de um trecho, até eu trouxe para vocês aqui. Esse livro aqui, do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, é um tapa no estômago, né? Esse livro aqui me deixou assim, eu nem sei, mas me deixou muito impactada, no sentido de que ele escreveu isso aqui em 1932. É como se ele tivesse dado um salto no tempo e visse a nossa sociedade hoje. Porque este livro é a imagem tristíssima e degradante da nossa sociedade hoje. E quanto essa falta de conexão que nós temos com a natureza, com a vida em todas as suas formas. Quando eu estava lendo, me impactou muito essa passagem aqui. Tem um protagonista e ele sai com uma mulher. Aí, antes deles vivem na festa, né? Só festa. Antes de ir para essa festa, ele para num lugar. Eles estão no automóvel e tal, e ele para num lugar que eu espero que eu tenha marcado, né? Eu marquei, mas caiu. Que legal. Agora para eu achar aqui, não vai ser muito fácil. Tá aqui. Tá? Ele parece, eles vivem em carros voadores e tal. Ele para, olha aqui o que ele tá vendo. Ele para com ela para ver a lua. Entende? Porque ele quer, ele tá lutando, né? Ele é um que luta por esse sistema aí de robotização que o ser humano se tornou. E ele quer compartilhar com ela esse momento, mas olha a reação dela, tá? Ela fala assim, mas que horror, vamos colocar uma música? Ela não aguenta o silêncio, porque eles estão ali, ele está parado contemplando a lua e ela não aguenta o silêncio, ou seja, ela se desconectou completamente com ela mesma. Aí ele fala, espere, quero olhar o mar em paz, porque ele está olhando o mar com a lua. E ela fala, é horrível. E ele fala, eu fico sentindo como se eu fosse mais eu. Se é que você me entende? Não uma simples célula no corpo social. Você não sente isso, Lênia? Não gostaria de ser livre? E ela fala, eu sou livre. Livre para me divertir das melhores maneiras. Todo mundo está sim, todo mundo está feliz agora. E ele fala, começamos a ensinar isso às criancinhas aos 5 anos. Mas você não gostaria de ser livre e feliz de alguma outra forma, Lenina? De seu próprio jeito, por exemplo? Não como todo mundo? Ela fala, eu não sei o que você quer dizer. Que coisa horrível você está me falando. Vamos voltar. Bernard, por favor, estou detestando ficar aqui. E aí vai.
Ou seja, ela é uma das pessoas, como 99,9% dessa sociedade, que é totalmente desconectada consigo mesma. Tanto que ela não consegue ficar no silêncio, ela não consegue ficar parada. Ou ela está dançando, é uma sociedade totalmente... É como se... Sabe esses desenhos que eu odeio? Que é um turbilhão de ação. É ação, é ação, é ação. Pula, pula, grita, fala. Nossa, eu fico assim... Eu não aguento. É muito pix da minha... Você entendeu? E as pessoas nessa sociedade, elas chegaram nesse ponto. Elas não têm mais qualquer conexão com elas. Era como o Pino. O Pino, um ser totalmente inteligente, mas ele era um programa. Ele via a vida segundo aquilo que foi programado para ele. Pessoal, esse livro aqui é uma delícia, porque é um quadrinho, né? É uma delícia. Ó, vou mostrar algumas coisas para vocês se animarem a ler. Ele é fantástico, muito triste, muito desonante, mas ele tem tanta coisa a se pensar, ele tem tanta coisa para você se olhar e perceber como que o nível das coisas que é aqui, eu acho fantástico, tá? Tristemente fantástico. Bom, voltando para concluir mesmo agora, tá? A mulher não tem, né, do caso aqui, do Admirável Mundo, qualquer conexão consigo mesmo, com a natureza, com o planeta. O mundo à sua volta é alimentado. É como se ela se tornasse um robô, inverteu aqui, entendeu? O Pino se transforma num humano. No Admirável Mundo Novo, as pessoas se transformam em máquinas. Ou pelo menos elas agem como se fossem máquinas. Elas embutiram todo esse sentimento que é despertado no Pino. É como se funcionasse por algoritmos, o que é assustador, né? É como se ela funcionasse como um Pino. Ela vê e não vê. Ela olha e não enxerga. Ela não sente, ela não percebe. Tudo está embutido. Todas aquelas capacidades que nós levamos anos para refinar, foi para o espaço. Pois o que eu percebo é que a humanidade caminha por esses trilhos, cada vez mais desconectada com a vida, com o todo. O que importa realmente é a sua célula. Pino, nessa história, me mostra o quanto o ser humano está se encaminhando em direção totalmente contrária ao que ele alcançou. Ou seja, de humanos estamos nos tornando máquinas. E me pergunto, que futuro é esse? Que nos reserva principalmente as gerações vindouras. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu não falei nada, assim, peguei alguns pontos, assim, mas vale muito a pena ler. É uma história deliciosa, muito bonita, emocionante, mas grande fonte de reflexão. Tá? Recomendo muitíssimo. É um primor. Ok? Então é isso. Comentem, compartilhem, eu agradeço. E a gente se vê num próximo olhar.